Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, na sequência de nossos estudos sobre a Revolução Francesa, nós devemos ver hoje o que a história chama de o Grande Terror. Não é o terror propriamente dito. Nós estamos no ano de 1794, junho de 1794, no momento em que Danton, o terrível revolucionário, era guilhotinado. Ele foi guilhotinado em 5 de abril de 94. Danton, que promovera o terror em 1792, com os massacres, sobretudo no mês de setembro, já vistos aqui entre nós, os massacres na prisão de La Force, na prisão da Abadia, na prisão do Carmo, de São José do Carmo, e, sobretudo, na Conciergerie. Ali, propriamente, não houve massacre, mas dali partiam os condenados para a guilhotina. Nós estamos, portanto, em junho, 2 meses depois de ser guilhotinado Danton, porque eles iam matando uns aos outros. Não havia o espírito cristão, não havia espírito de caridade, de compreensão, absolutamente evidente. Se eles perseguiam, matavam, se eles faziam jorrar o sangue nas praças públicas, os próprios amigos, os próprios companheiros se olhavam uns aos outros dizendo: ele não se voltará contra mim. E uns se voltaram contra os outros. Quando Robespierre conseguiu a condenação de Danton, porque Danton se apresentava um pouco mais moderado do que Robespierre, Danton, conta-se, deve ser uma realidade histórica, Danton passando pela convenção a caminho da guilhotina, onde estava Robespierre, ele disse para Robespierre: tu me seguirás, Robespierre. E assim foi. 16 semanas mais tarde, em julho do mesmo ano, de 94, Robespierre era guilhotinado. Na data de Thermidor, no 9º dia, Thermidor era o nome do mês de julho no calendário revolucionário. Aí, Robespierre, depois de ferido, de muito maltratado, por uma rebelião que nós vamos ver por quê, ele foi, então, guilhotinado. Havia, pois, um desgaste da Revolução. Eram 5 anos de perseguições. A data, 14 de julho de 1789, dada como o início da Revolução, foi sangue, foi a tomada da Bastilha. Não é preciso repetir aqui como se deu. Mas as perseguições continuaram. Por trás dessa cortina de pavor e de sangue havia a realidade. A realidade qual era? Era, do lado do povo, o temor. Do lado dos revolucionários, rivalidades, denúncias e traições. Danton, por, em certo momento, apresentar-se menos violento, foi explorado por Robespierre, que queria sangue e mais sangue. Robespierre era um orador de grande capacidade de convencimento dos outros, levou a convenção a condenar Danton. Durante essas 16 semanas, reinou Robespierre. Antes da morte, nos últimos meses, antes da morte de Danton, os condenados à guilhotina foram 116 vítimas. Logo depois da morte de Danton, sob o comando de Robespierre, no período do Grande Terror, as vítimas foram 1.366. Quer dizer, 11 vezes mais do que anteriormente e que já estava no regime do terror. Foi nomeado
para ser o juiz do Tribunal Revolucionário, um tal de Dumas. Este Dumas era um carniceiro brutal. Dumas tinha o apelido de O Estrangulador. Ora, em junho deste ano, foi aprovada uma lei. Segundo essa lei, era suprimida toda possibilidade de defesa. Todo acusado era condenado. Ele não tinha direito a advogado, ele não tinha direito de falar em defesa de si mesmo. Daí nós compreendemos este aumento 11 vezes mais do número de vítimas. Todo acusado, todo suspeito, ele era levado ao tribunal apenas para receber a sentença. A Revolução era infalível. Ela lia a mentalidade das pessoas e sabia: este é condenado. Mas quem era o condenado? Eram os que ou não colaboravam com a Revolução ou se opunham a ela. O fato de ser neutro era um crime. Como ser neutro diante da maravilha da Revolução? Os condenados, então, chegavam no tribunal de manhã, audiência em massa. A sentença era dada até às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, corte do cabelo, porque o cabelo prejudicava a lâmina da guilhotina de cortar bem o pescoço. Em seguida, carroça e execução. E assim caíam as vítimas. De tal modo rolava o sangue em Paris, que eles pensaram em fazer um sangueduto, assim como existe um aqueduto, um sangueduto, porque aquele sangue estagnado perturbava a população. Os habitantes em torno das praças, a Praça da Concorde, chamada Praça da Revolução, na antiga Praça do Trono também, ali os habitantes se queixavam que já não podiam mais viver. Sobretudo em torno da Praça da Revolução, ali moravam altos funcionários da República. Nós estamos no período republicano, ela vinha de ser proclamada a República. Então, fazer um sangueduto para que se escoasse mais rapidamente o sangue das vítimas. As rivalidades eram sendo inúmeras. Danton tinha um muito bom amigo, Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, um advogado, jornalista, revolucionário e incendiário. Foi Camille Desmoulins que deu o grito à la Bastille, quer dizer, vamos à Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Portanto, ele está no marco inicial da Revolução. Era um personagem da Revolução. Nos seus jornais, no seu jornal, ele escreveu livros também, mas no seu jornal vivia atacando a nobreza, a conspiração dos aristocratas. Os aristocratas, segundo a linguagem dele, não suportam a Revolução, eles devem ser eliminados. E acusando, apontando com o dedo, descobrindo complôs imaginários da nobreza, que não fazia nada. Que o próprio rei Luís XVI, pobre rei, nada fez, até que perdeu a cabeça. Eram invenções para eliminar, matar e ensanguentar a França. Os ouvintes podem achar demais essa sucessão de crimes. O que é que se pode fazer? Esta foi a Revolução Francesa? Abram os livros. Inúmeros são os autores que tratam da Revolução Francesa, sejam eles conservadores, monarquistas ou de esquerda. Todos eles falam desses massacres. A Revolução, segundo Stefan Zweig, que escreveu sobre a Revolução, foi uma sucessão de mortes e assassínios. Esta foi a Revolução Francesa. Bom, Camille Desmoulins era amigo de Robespierre, estudaram juntos no colégio. Mas, durante a Revolução, tendo se tornado amigo de Danton, Danton condenado à guilhotina, Camille Desmoulins também foi condenado à guilhotina. E ambos perderam a cabeça no mesmo dia. Camille Desmoulins tinha se casado com uma moça simpática, mas revolucionária também, achando que poderia flutuar na crista da Revolução para tirar vantagens do novo regime.
Lucille era o nome dela. Lucille, quando viu o marido guilhotinado, ou caminhando para a guilhotina, aliás, nos dias que antecederam a guilhotina, ela corre de um lado para outro, mas sobretudo a Robespierre. Robespierre tinha sido padrinho do seu casamento. Robespierre tinha sido padrinho do seu filho, Horácio, bebê, que acabava de nascer. E ela ia implorar a Robespierre, seu velho amigo, quase que familiar, para poupar seu marido, Camille Desmoulins, da morte na guilhotina. Robespierre não a recebe, não a vê. E para se ver tranquilo dela, uma semana depois de guilhotinado Camille Desmoulins, ela foi guilhotinada também. E o filho criado por seus familiares. Robespierre, o sangue que era o combustível da Revolução, podia-se dizer que quanto mais jorrava, mais força dava à sua oratória. Uma oratória que escapava ao controle humano. Tinha uma força como que mágica de mover as pessoas, mas mesmo assim, essa oratória que levava a uma carnagem indiscriminada, começava a se enfraquecer. As carroças levando os prisioneiros à guilhotina levavam freiras, jovens freiras, como as carmelitas de Compiègne, que já comentamos aqui, sacerdotes que nunca saíram de sua paróquia. O que poderiam eles ter feito contra a Revolução? Era preciso sangue. Nobres, operários, servidores domésticos em quantidade. Um aprendiz de cabeleireiro, nessa época, 17 anos, é Martin Allôme, acusado em razão das suas feições faciais, dos seus gestos faciais. Os espiões notavam que ele não estava entusiasmado com a Revolução. Mas como está entusiasmado? Talvez ele tivesse não sei, talvez ele tivesse perdido parentes. É certo que perdeu amigos, é certo que perdeu sacerdotes e freiras cujos conventos e mosteiros estavam vazios. Ele estava entristecido. A razão que o levou à guilhotina, aos 17 anos, ele morreu. Uma outra colega sua, criada doméstica, 18 anos, Marie Bouchard, por razão análoga, foi levada à guilhotina. Ao caso de uma inglesa, Helena Maria Williams, que morando na Inglaterra, não sei bem, a origem dela não é determinada pelos documentos, esse documento está no Arquivo Nacional da França, encantada com a Revolução Francesa, com a propaganda que se fazia na Inglaterra. Um novo dia raia no mundo, é a Revolução Francesa. Fora com a velheira da monarquia, aquela nobreza ociosa e exploradora do povo, etc. Ela tomou o barco, atravessou o Canal da Mancha e foi para a França ver essa maravilha. Logo ao chegar, ela encontrou 20 moças que vinham do interior da França, uma região do oeste da França, o Poitou, fica lá no mar que leva para a Inglaterra. 20 moças encantadoras que foram a Paris para ver as novidades também. O que essas 20 moças estavam fazendo em Paris? Que recados elas traziam? Elas vêm do Poitou, da onde facilmente se vai para a Inglaterra. Não terão elas contato com o inimigo inglês que quer combater, sendo a Inglaterra uma monarquia, que quer combater a Revolução Francesa? As 20 moças com quem Helena Maria Williams, a inglesa, tinha simpatizado, foram presas e condenadas à guilhotina. A inglesa as vê com um olhar inexpressivo, olho aberto, sem entender o que se passava, porque estavam presas, de que eram acusadas. E todas foram eliminadas pela guilhotina. O encanto da inglesa deu uns passos atrás. Ela mesma acabou sendo acusada perante os tribunais, porque todos os estrangeiros são suspeitos. Todos os estrangeiros são suspeitos.
Agora, a inglesa que acreditara na propaganda da Revolução Francesa, como muitos de nós mesmos acreditamos, ela começava a ver a realidade. E a realidade era uma matança cega. Ninguém tinha segurança. Os carros, as carroças ou carretas, como dizer, que levavam da conciergerie, da prisão da conciergerie, até a guilhotina, percorriam a rua Saint-Honoré, que lá está, esplendorosa rua Saint-Honoré, dos lugares mais ricos de Paris hoje em dia. Passavam as carroças, 4, 5, 8 pessoas em cada uma delas, dirigindo-se para a Praça da Revolução, com pessoas que nem sabiam o que estava se passando, que culpa tinham. Pessoas atordoadas, pessoas fora de si, como que hipnotizadas pelo terror. Um outro jovem, este não foi guilhotinado, escapou e deixou suas memórias. Ele era universitário. Joseph Brosse é o nome dele. Ele estudava em Paris. E ele diz que em Paris, naquela época do grande terror, um silêncio de morte invadia tudo e a todos. Este silêncio baixava sobre toda a França em função das perseguições, das traições, da guilhotina que funcionava 40 a 60 vezes por dia. Como era possível, perguntava esse estudante, suportar isto? Eram crimes que iam além da compreensão humana. No próximo capítulo nós veremos ainda alguns casos semelhantes entre milhares de casos. Eu estou falando de Paris, ainda não falei das guerras da Vendéia, onde crianças e velhos foram massacrados num verdadeiro genocídio. Isto fica para o próximo capítulo. Você chegou aqui ao final do vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, logo abaixo do título, há um link para o Grupo Articulação Brasil. Há vários links importantes, mas eu quero chamar a atenção para esse link. Nesse link há uma explicação dos benefícios, dos presentes que nós separamos para você, que acompanha o nosso canal há mais tempo, que gosta dos temas que nós divulgamos, das campanhas que nós fazemos. É uma forma de você dar um passo a mais e, ao mesmo tempo, receber alguns presentes que nós separamos, como a missa mensal, todos os meses, a Santa Missa, celebrada por você e pelos seus familiares. É o que nós temos de mais importante, ainda mais no mundo de hoje. Além disso, a revista Catolicismo também é enviada ao seu endereço, ou ao endereço que você indicar, todos os meses. Na minha opinião, é a melhor revista de cultura católica. E nós precisamos hoje de uma boa leitura. Tudo isso está neste link, Articulação Brasil, aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Também, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se agora. Essa inscrição é gratuita. Ela é uma reação de pessoas que não estão contentes com os rumos do mundo. É uma forma de você acompanhar essas matérias que nós estamos divulgando aqui no canal. E não custa absolutamente nada, leva um segundo para apertar o botão de inscrição, do lado há um pequeno sininho. Para ser avisado dos novos vídeos, o YouTube nem sempre avisa. Então nós estamos avisando dos novos vídeos no Telegram, no Twitter, no Facebook. Todas essas redes sociais também estão listadas aqui na descrição do vídeo, logo abaixo do título. Agora, ao meu lado, está começando a aparecer alguns vídeos. Esses vídeos recomendados é o que o YouTube oferece para que você tenha acesso a outras informações que nós divulgamos aqui. Dê uma olhada nesses vídeos, continue acompanhando essas notícias. Muito obrigado, viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.